Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal Atos do Luiz. Eu sou o Luiz e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as páginas brancas do livro Sem Palavras. Na semana passada nós terminamos com as páginas vermelhas que falava sobre a crucificação de Jesus. Nós sabemos que Jesus não permaneceu na cruz e muito menos no túmulo. Ele ressuscitou, como havia dito. E aqui mostra que Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, elas foram até o túmulo para encontrar Jesus, né? A ideia delas era ir domingo pela manhã para que elas pudessem embalsamar o corpo, pudessem fazer o que era necessário ali após a morte de Jesus. Elas esperavam encontrar Jesus, mas encontrar Jesus morto. E aqui elas têm uma grande surpresa. A palavra fala que um grande anjo desceu do céu, provavelmente ali o local tremeu, ele removeu a pedra e elas viram esse anjo resplandecente e o anjo até indaga elas, né, perguntando por que elas procuram entre os mortos aquele que está vivo. E depois esses anjos dão uma missão ali para elas. Eles dizem que elas devem voltar aos discípulos e contar para eles que aquele que estava morto agora tinha revivido e que ele iria adiante deles para Galileia. Então essas mulheres foram incumbidas de trazer a primeira mensagem da ressurreição. E elas foram e avisaram a Pedro e a João. Pedro e João correram para o túmulo, o João chegou antes, mas ele não entrou, ele ficou olhando de fora, ele viu os lençóis. Depois chegou Pedro, Pedro entra no túmulo, ele vê que os lençóis estão de um jeito que eles não foram mexidos. É como se a pessoa que estivesse dentro simplesmente desaparecesse deles e, né, sumisse ali de dentro, e o lenço que cobria o rosto estava num local à parte. E aqui tem um detalhe interessante. Dizem que na cultura judia, o dono da casa, ali, o anfitrião, ele usava um lenço para poder, enquanto ele comia, ele usava um lenço que ele se limpava, né, que ele limpava as mãos e tal. E às vezes esse dono, ele precisava, o patrão, o senhor, ele precisava se ausentar por um tempo, precisava sair em algum lugar. Se ele fosse voltar, ele deixava o lenço dobrado em cima da mesa. Então os funcionários que viessem ali e olhassem a mesa, eles iam ver, ó, o lenço está dobrado, ele vai voltar. Então a gente não tira as coisas. Se o lenço tivesse jogado em cima da mesa ali com as outras coisas, de qualquer jeito, né, jogado, amassado ali, significaria que o dono já terminou e que não volta mais e que eles podem tirar a mesa. Como é que estava o lenço que estava sobre o rosto de Jesus? Ele estava dobrado. Então significa que ele vai voltar. A palavra fala então que Pedro e João, eles creram, eles viram aqueles sinais ali e creram, e a Maria Madalena, ela ainda fica no local. Ela fica lá olhando as coisas, né, fica chorando. Diz que ela enxerga dentro do túmulo dois anjos, um à cabeceira, um aos pés, e ela fica ali, né, assim, pensando sobre tudo isso. Então nesse momento eles perguntam para ela por que ela está chorando, e ela diz, porque levaram meu Senhor. E ao olhar para fora, ela vê que tem um homem ali, e ele pergunta também por que ela está chorando. Ela diz, olha, ela acha que ele é um jardineiro. Ela fala, Senhor, se tu levou ele, me diz aonde tu levou que eu vou lá e busco. Ela continua procurando um corpo. Ela continua procurando Jesus, mas procurando Jesus morto. E aí Jesus diz uma palavra que muda por completo tudo aquilo que ela estava sentindo, pensando, imaginando. Ele diz Maria. Quando ele diz Maria, ela reconhece que é ele, que é o Mestre, que é o Salvador, que ele não está mais morto, mas que ele está vivo pelos séculos dos séculos. Talvez a Maria ela queria, né, agarrar o Senhor ali, segurar ele fala para ela, olha, não me detenhas, porque eu não subi ainda para o meu Pai, mas dize aos discípulos que eu vou para o meu Pai e para vosso Pai. Então o Senhor, ele ainda aparece ali para os discípulos por mais 40 dias, ele fica aparecendo, trazendo mensagens para eles, depois ele vai voltar para o céu, como a gente viu nas páginas douradas, ele volta para o Pai, ele é exaltado. Então assim, toda a obra de Jesus, ela é perfeita, ela é completa, ele fez tudo isso por nós. E aqui, essas páginas brancas, elas representam agora esse nosso coração em Jesus. O nosso coração era sujo antes por causa do pecado, mas agora em Jesus o nosso coração é limpo, é transformado, é renovado. Tem uma historinha de uma menina que ela está lá lavando as mãos, ela pega o sabonete e ela começa a ver que a sujeira está saindo da mão dela, e ela pergunta para a mãe, para limpar o meu coração, eu preciso comer um pedaço do sabonete? E a mãe dela fala que não, que ninguém pode limpar o próprio coração, ninguém pode tirar o pecado do próprio coração. Mesmo que a gente comesse o sabonete do mundo inteiro, a gente não conseguiria limpar o próprio coração.
é necessário que Jesus nos limpe, e Ele vai nos limpar através do seu sacrifício, através do seu sangue, através da sua obra na cruz. E aí talvez você pense assim, tá, mas e se eu pecar de novo? Depois que eu aceitei Jesus, depois que eu fui salvo, e se eu peco de novo, meu coração fica sujo, eu tenho que receber Ele como Salvador de novo? E a resposta é não. Eu preciso fazer uma coisa que a palavra diz. Eu preciso fazer o que está lá em 1 João 1,9. Se eu peco, cometo outro pecado, eu preciso fazer o que diz, que fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então toda vez que eu cometer um pecado, eu preciso confessar o meu pecado e orar para que eu seja purificado, porque o Senhor vai me perdoar e me purificar de toda injustiça. Então a salvação ela é feita uma vez na minha vida, mas eu preciso agora desenvolver a minha salvação. Então toda vez que eu for ao pecado, eu preciso confessar, abandonar esse pecado, pedir perdão ao Senhor para que Ele me purifique, me renove, me limpe novamente. E os limpos de coração são aqueles que verão a Deus. Então que você possa ter um coração limpo pelo Senhor, para que você possa enxergá-lo. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de se inscrever nesse canal, deixar sua curtida, comentário, aquilo que você puder fazer para divulgar também nos ajuda. Lembre-se de que esse canal tem o objetivo de tornar você um professor melhor, um pouquinho de cada vez. Nos vemos no próximo vídeo.